Rogério, apresentar aqui também o nosso irmão Gisley. Nosso irmão Gisley, evangelista da Casa do Senhor. E também ele é um dos que está comigo nesse ebol, né? Hoje, esse primeiro agora ele está só assessorando aqui, está ajudando a organizar. É um homem que está com certificado de vocês, que vai fazer a entrega no finalzinho, tá? A gente está com essa parte aí, mas esse homem também é um professor, tá? Muito bom também para ensinar. Ele disse que os próximos ebol ele também será um dos professores. Amém? Vamos receber o pastor Rogério Vilar com palmas glorificando o nome de Jesus. Eu saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, nessa segunda parte aqui, vamos falar, né? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então, nessa segunda parte, vamos falar, né, sobre os segredos para o ministério de sucesso. Então, na primeira parte, a gente viu os princípios, né, o que a gente tem que fazer. O principal deles, obediência, a importância de deixar um legado. E agora, vamos aprofundar um pouquinho, né, vamos pegar uma outra parte, ou seja, quais são os segredos para atingir essa excelência ministerial? E uma boa parte delas, eu queria dizer que vocês, por ter a atitude de estar aqui hoje, ou seja, abrir mão de um feriado praticamente a tarde toda, para sentar numa sala de aula, para estudar, porque aqui hoje é uma sala de aula, esse também é um dos objetivos da igreja, porque Jesus deixou um mandamento, ele falou, ide, ensinai, ou seja, o ministério de Jesus foi muito calcado no ensino. Então, você que está aqui hoje, e aí talvez a gente olhe para o lado e veja, poxa pastor, o senhor trouxe uns jovens sim, eles são líderes lá do seu ministério? Oficialmente não, mas eles estão sendo preparados para exercer suas funções de liderança, né? Rafael brincou que ele exerce função de liderança desde 6 anos de idade lá, né, com as crianças, né? Então, ou seja, é uma coisa que a gente vai praticando ao longo da vida, porque a gente tem que aprender, e muita gente não sabe disso, que liderança não é uma caixinha. Liderança não é alguma coisa que alguém te dá. Chefia é alguma coisa que alguém te dá. Liderança não. Liderança ela é treinada. Liderança ela é aprendida. Ser chefe é fácil. Ser líder é muito trabalhoso. Foi isso que Jesus ensinou pra gente. Então, nesse começo de noite, no final de tarde, eu vou passar aqui a oração, que nós acabamos de orar, mas já estava no programa, porque orar é sem cessar, né? Então, mas nós já oramos. Bom, para quem não me conhece, então deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sei que vários de vocês já me conhecem, mas deixa eu me apresentar. Quem é esse cara aí que o pastor Otoniel trouxe aqui para dar ebol para a gente? Então, meu nome é pastor Rogério Vilar, eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus ID, que é ID na realidade é a Igreja do Desenvolvimento do Evangelho. A nossa sede fica aqui pertinho, em São Diogo, ali em São Diogo. Alguns dos irmãos, inclusive, já nos deram o prazer de estar visitando lá junto com o pastor Otoniel. Eu também sou o diretor do ID, que é o Instituto de Desenvolvimento do Evangelho, que é a área do meu ministério que desenvolve esse tipo de material para curso de teologia, escola bíblica dominical, seminário de casais. Então eu sou presidente do Instituto do Desenvolvimento do Evangelho, sou secretário executivo de missões da Comadeus, que é a convenção a qual eu sou filiado, e sou membro da Secretaria Nacional de Missões da CGADB, que é a maior convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Eu tenho 13 anos de evangelho, final do ano agora eu vou fazer 14. Vai, pastor, só 13 anos e você já é pastor? Cada um tem um chamado, né? Então, o meu chamado é parecido com o de Moisés. Então, Deus me treinou lá no Egito e depois falou, agora vem. Aleluia, meu Deus. A minha formação é bacharel em teologia pela Universidade da Bíblia. Eu fiz o curso básico e o curso avançado pela Faculdade Teológica Bethesda, lá de Campinas. Eu tenho MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Sou engenheiro eletricista pelo Instituto Nacional de Telecomunicações lá de Santa Rita do Sapucaí. E sou técnico em eletrônica também pela
Escola Técnica de Eletrônica lá de Santa Rita do Sapucaí. Então deu para ver que estudar tem alguma coisa a ver comigo, né? Atualmente eu estou fazendo mestrado, né, em Teologia pela Universidade da Bíblia também. Eu tive vários treinamentos de liderança, como eu falei, eu fui treinado no Egito, né, então eu ocupei posições de liderança em empresas multinacionais, em grandes empresas, e fiz vários seminários também para casados, tanto na parte secular como na parte eclesiástica. Eu tenho um seminário para casais que eu tive a oportunidade de fazer aqui no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro e lá no Rio Grande do Norte, né, que é um dos produtos que o ID tem bem desenvolvido já. Fui professor do seminário Paulo Leivas Macalão por 2 anos, professor de Escola Bíblica Dominical, para falar a verdade, eu boto há mais de 10 anos, porque eu nem lembro quando eu comecei a dar aula na Escola Bíblica Dominical, né? Então, como eu falei, são mais de 20 anos liderando, orientando, aconselhando pessoas. Eu sou casado há 22 anos, vou completar 22 anos de casado agora no dia 28 de junho, né? Com a Cláudia, que não pôde estar aqui porque ela estava essa semana bastante baqueada, está recuperando aí de uma suspeita de dengue, o teste deu negativo, mas os sintomas estavam bem parecidos. E tem um filho, que é o Rafael, de 13 anos, né? E tudo isso é para a glória de Deus. Então, esse sou eu, para você me conhecer um pouquinho, né? Você que não me conhecia, e você que de repente me conhece há menos tempo, não sabia, né, algumas coisas aí a meu respeito. Então, o que a gente vai estar falando? Quem vai dar os segredos para a gente hoje? Quem serão os nossos professores? A gente vai ver o segredo ministerial que pode nos ensinar o iceberg, o segredo que pode nos ensinar o tripé e o segredo que pode nos ensinar a pirâmide. Então, nós vamos falar desses aspectos. Então, sem demora, vamos passar para o primeiro aqui. Para que a gente está aqui? Isso é uma coisa muito importante quando você quer aprender. Por que você veio aqui hoje? Qual foi o seu objetivo? Se o seu objetivo foi agradar o pastor, já está errado. Então, assim, qual é o objetivo? Nós vamos aprender sobre a importância de um ministério, já começamos a aprender na palestra anterior. Nós vamos respaldar biblicamente o assunto, como foi exaustivamente feito até agora. Nós vamos adquirir um conhecimento valioso para a sua vida. Por quê? Porque os segredos que a gente vai mostrar para vocês aqui, eles valem dentro e valem fora. Porque o dom que Deus te dá dentro, Ele não te tira lá fora. Eu sou palestrante, eu sou pregador, eu sou professor aqui dentro, mas quando eu tenho que usar esse talento lá na minha empresa, Deus não tira de mim. Aqui você é bom, na igreja você é bom, você ensina pra caramba. E lá onde você trabalha, você não ensina nada para ninguém. Não é assim que funciona. Então, muitos dos talentos que Deus me faz usar aqui, eu uso lá, sou treinado lá. Muitas vezes me enfiam lá no treinamento e gente, para que eu estou fazendo ensinamento? Eu faço ensinamento. Isso aqui dá um negócio legal. E é assim que funciona. Então, se a gente estiver ligado, o problema é que a gente tem uma mania de ficar espiritualizando as coisas indevidamente, né? E a gente tem que entender que Deus, Ele é Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente entrega tudo para Deus, tudo é tudo. Então é valioso esse conhecimento aqui, dentro e fora. Entender como utilizar esse conhecimento na prática, porque não adianta a gente ficar teoria e não pratica. Você acha que um padeiro que estudou 10 anos para fazer pão e nunca pegou a mão na massa, ele sabe fazer um pão? Você acha que alguém que está 30 anos na igreja e nunca parou para falar para alguém, Jesus te ama, consegue evangelizar? Entendeu? Tem que ter prática, tem que ter teoria e tem que ter prática. Prática sem teoria, não sai nada, sai as belezas que a gente vê por aí. Mas só teoria também sem prática não funciona. E ser edificado pela palavra de Deus. Para isso nós estamos aqui, é isso que nós estamos aqui. Então, se você tem clareza desse objetivo, certamente o seu tempo não foi perdido. Aleluia, meu Deus. Então eu queria pedir, eu sei que está difícil, está um pouco quente, está cansado, acabou de comer, né, com o panduzinho cheio, mas esteja aqui de corpo, alma e espírito nos próximos minutos, que você não vai se arrepender. Glória a Deus. Vamos começar fazendo uma reflexão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Eu falei para a gente fazer uma reflexão. Quantas vezes você já ouviu esse texto? Agora, você já parou para pensar as riquezas que ele contém? Olha só. Prevenidos como estáis de antemão. Gente, prevenido já é um estado que você foi antecipado. Se alguém te preveniu, é porque avisou antes. Ou seja, olha aqui, chega a ser um pleonasmo, uma repetição de Pedro para reforçar a ideia. Prevenidos como estáis de antemão. Ou seja, aviso é o que não faltou. Certo? Acautelai-vos. O que é cautelar? Ter cautela, ter cuidado. Em outras palavras, ter vigilância. Não foi falado aqui, vigiar e orar? E o vigiar vem antes do orar? Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. O resultado não costuma ser bom. Acautelai-vos que não suceda, ou seja, não aconteça, que arrastados pelo erro desses insubordinados. O que é insubordinado? Desobediente. Não foi falado aqui. Assim, eu não combinei nada com o pastor Otoniel. Eu já tinha colocado esse material aqui. Pelo erro desses insubordinados, ou seja, desobedientes, mas quando o Espírito de Deus quer falar, ele fala, ele testifica. Descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, Pedro está dizendo, já avisei vocês, tomem cuidado para que vocês não sejam arrastados pelo exemplo dos desobedientes e descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, eu tenho uma firmeza. Se eu começo a escutar a pessoa errada, se eu começo a escutar o conselho errado, eu vou balançando, daqui a pouco o que acontece? Eu descaio. Antes, crescei na graça. Olha essa palavrinha aqui. E. Então quando fala e, é os dois. Eu tenho que ter graça e eu tenho que ter conhecimento. Só conhecimento vira um teólogo chato. Só que eu não conheço graça sem conhecimento. Não tem jeito. A graça é algo completo. A graça de Deus ela é algo pleno. Quanto mais eu sinto a presença de Deus, mais vontade eu tenho de viver a palavra, mais vontade eu tenho de conhecer a palavra. Gente que para mim só vai no culto, pular, sapatear e na hora da palavra sai para tomar água, passear e conversar, não está vivendo a graça de Deus, não entendeu o que é a graça de Deus, porque a graça de Deus ela nos apanha de uma tal forma que a gente quer tudo. Não tem nenhum lugar na Bíblia falando que eu tenho que escolher. Ah não, eu sou mais do poder. Ah não, eu sou mais do... Não. O que a Bíblia me diz é que a palavra é poder. O reino de Deus é um reino de poder. As palavras de Jesus, a palavra dos apóstolos, ela era testificada pelo quê? Pelos sinais que o seguiam. Então, ninguém tem que escolher um lado. Pelo contrário, tem que crescer na graça e no conhecimento. Qual? Um versículo, tinha tudo isso aí? Pois é. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo segredo do iceberg. Deixa eu escolher aleatoriamente para uma pessoa. Rafael, o que é um iceberg? Uma pedra de gelo que fica na água. Uma pedra de gelo que fica na água. Cleiton, essa pedra de gelo que fica na água, qual o tamanho dela? É grande, né? É muito grande. Então, eu agradeço a participação do Rafael e do Gleidson, que eles adiantaram para nós o que está escrito aqui. Em resumo, foi o que eles falaram. Está dando para enxergar aqui a proporção? Isso aqui é o navio, tá? Isso aqui é o iceberg. Então, o iceberg ele realmente é uma montanha de gelo. Agora, o que faz essa poderosa montanha de gelo não ter o menor medo dos grandes e poderosos navios que vão pelo oceano? Vocês já viram ali no porto o tamanho dos brinquedos, né? São grandes, né? Mas para o iceberg. Agora, você sabe dizer por quê? Qual o segredo do iceberg? Você tem ideia, Renildo, de qual que é o segredo do iceberg? Não tem ideia. Lohan? Rony? Não? Então vamos lá. O segredo do iceberg é esse aqui, ó. Ele é imenso fora d'água. Só que, devido à massa dele, como ele é de água doce,
O que acontece? A água doce ela tem uma densidade menor que a da água salgada. Então, 90% do iceberg, 90% do volume dele está embaixo d'água. Ou seja, se já é ruim para o navio quando encara o lado de fora do iceberg, imagina quando ele encara o movimento do que está aqui embaixo. O navio afunda mesmo, né? E não é então não é navio pequenininho, não. Ou, pastor, o navio é de aço, quando o pessoal tem que trafegar lá pelas águas geladas, lá quando tem que fazer algum desvio de rota e tal, todo comandante de navio fica muito atento aos icebergs. Os icebergs não têm medo dos navios, os navios têm medo do iceberg. Agora, pensando nisso aqui, alguém aqui já consegue... O que isso tem a ver com a minha vida ministerial? Alguém já conseguiu ter um vislumbre? Fala, Lohan. Eu consigo ver através desse iceberg a estrutura, a firmeza que ele tem, que não é qualquer coisa que vai bater para fazer com que ele desaba. Eu acho que é a mesma coisa que nós como cristãos, no nosso ministério, que eles precisam ter. Essa mesma estrutura, essa resistência, porque se algo vir nos combater, nos confrontar, a gente não vai desabar por qualquer coisa. E eu acredito assim. Muito bem, o caminho por esse aí mesmo. Você não vai ser visual. Eu não vi slide, não. Esse aí você não viu? Não. Eu sei que você não viu tudo, mas achei que você tinha visto esse. Então fala pra mim, o que você acha que isso aqui tem a ver com o ministério? Que mesmo que as pessoas não tenham medo, a maior parte da sua estrutura de você não é aquilo que as pessoas estão vendo. E se elas já acham grande aquilo que elas veem, é porque elas não sabem daquilo que elas não estão vendo, que é o tempo que você tem com Deus, que é a sua intimidade com Deus. Beleza, então vocês já pegaram o fio da meada. Então, quando a gente fala de ministério, o que o iceberg tem para nos ensinar? Nós temos dois aspectos no nosso ministério. Nós temos o aspecto visível e o aspecto invisível. O que é o aspecto visível? O aspecto visível é o que vocês estavam vendo o pastor Otoniel fazer agora. Ele estava dando uma aula, ele preparou a aula, estava fazendo, ele louvou, ou seja, ministério visível é aquilo que os outros veem que você está fazendo. Você é diácono, está recebendo na porta, ou seja, o ministério de louvor está louvando o Senhor. Ou seja, isso é o ministério visível, né? Só que tem um ministério invisível. O que é o ministério invisível? O ministério invisível é aquilo que somente você e Deus sabem, né? Então, esse é o segredo que o iceberg tem para as nossas vidas. E aí vamos ver o que a gente pode aprender em relação ao que vocês veem, o que nós vemos hoje dentro da igreja, ou seja, nos nossos ministérios. O que o iceberg vai ensinar para a gente? Então, só para exemplificar, ministério visível, o que os outros veem. Olha o navio aqui, coitado, é só ver. E o que os outros não veem. Então vamos lá. Agora a gente vai separar alguns tipos, não pretendo esgotar o assunto, mas vocês vão ver algumas coisas aqui que vocês já conhecem. Vamos separar tipos de ministros que a gente vê dentro da igreja. O que os outros veem, ministério visível, pregação eloquente, quando pega o microfone, ora que é uma maravilha, usa palavras bonitas, né? Leva a igreja e tal. Começou bem, não começou? Pô, ministério visível tá bacana, né? Na Assembleia de Deus, então, essa questão que a gente tem muito de receber visitante e tal, o irmão chegou o profeta, né? Agora, vamos dar uma olhadinha no que os outros não veem. Sabe o que tem aqui embaixo desse tipo de ministro que eu estou falando? Ó, isso não tem nada. Ou seja, muito ministério visível e muito ministério invisível. E, por favor, sem julgar ninguém, sem criticar ninguém, e eu sei que existem exceções,
Mas quando eu vejo um jovem de 16, 17, 18, 20 anos, com a agenda de segunda a segunda dentro da igreja, isso me preocupa. Né? Por quê? Não é nada contra o ministério do jovem, pelo contrário, não é isso, né? Estão aqui os jovens, incentivo os jovens da igreja. Porém, se você prega, hora, você está todo dia em campanha, de segunda a segunda, cadê o tempo do ministério em Cristo? Né? Então, vamos ver se vocês me ajudam. Vocês têm ideia de qual tipo de ministro que é esse aqui? Alguém? Então, eu vou apresentar para vocês o ministro papagaio. Por que ministro papagaio? Porque falar até papagaio fala. Tem papagaio que canta o hino nacional. Você não sabe, papagaio sabe. Né? Tem papagaio que te xinga. Né? Ou seja, falar até papagaio fala. Agora, tenta perguntar para o papagaio porque ele te xingou. Provavelmente vai te xingar de novo e da mesma coisa. Pede para o papagaio que canta o hino nacional cantar o hino na bandeira. Ele não sabe. Ou seja, porque falar até papagaio fala. E a gente está cheio de ministro papagaio girando pelas igrejas. Ou seja, muito fervor, muita eloquência, mas aqui não tem nada. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então vamos dar uma olhadinha no ministro papagaio. Característica, né, como a gente já viu, pregação eloquente, oração com palavras elaboradas. Porém, o ministro papagaio tem algumas, para não dizer várias, dificuldades. Primeira delas, as ideias são copiadas. Gente, eu já vi, ninguém me contou. Como eu conhecia a pregação original, já tinha ouvido, eu já vi gente pegar no microfone e pregar a mensagem de um outro pastor sem falar que era do outro pastor. E assim, me atrevo a dizer que falando língua estranha no mesmo momento que o outro falava. Mas vamos dizer que essa segunda parte seja um exagero meu? A primeira não é. Eu falei, como é que pode? Gente, isso é completamente falta de ética. Não tem problema nenhum se o pastor Otoniel fizer uma pregação abençoada, eu chegar lá na minha igreja, gente, ó, eu vi o pastor Otoniel pregando isso, mas eu citei. Agora, chegar lá como se fosse meu, entendeu? Para levar os louros e tal, ministro papagaio. Então, as ideias são copiadas, as orações são copiadas. Por quê? Não tem intimidade com Deus, ele está sempre copiando alguém. E quando você copia alguém, você não vai ter base para defender o que prega. Por isso, o ministro papagaio, ele ama o microfone, mas ele foge de dar aula. Verdade. Porque quando você está pregando, eu falo que o altar te protege, né? Porque não dá para parar para ficar respondendo pergunta. Mas quando você está ensinando, você tem que saber do que você está falando. Porque, e eu já vi professor que não gosta. Não, por que assim? Porque eu estou falando, você obedece. E eu já virei para os pastores mais antigos da semana e falei, gente, essa geração mais nova, eles não aceitam isso desse jeito e eles não estão errados. Não, ou seja, a pessoa que está sentando para aprender, e eu entendo isso, porque eu também sou curioso, e peraí, isso está fundamentado onde? Está baseado onde? Quem se propõe a ensinar tem que estar preparado para isso, não é? Olha, não pode isso. Não, mas pode por quê? Porque eu estou falando, você aceita. Acabou esse tempo, né? E isso não é de todo ruim, mas exige do professor que ele se prepare. E o papagaio não tem como se preparar porque ele não tem fundamento. Outra coisa, ele se deixa levar por qualquer doutrina que faça a igreja pular. Se hoje está falando que Deus só te dá vitória, ele vai pregar isso. Mas aí se a moda mudou como mudou, que agora o negócio é adorar enfrentando até a morte para Jesus, aí ele vai pregar que tem que enfrentar a morte até Jesus. Na próxima semana ele prega a próxima modinha, porque o negócio é a igreja pular. Eu tenho certeza que ninguém aqui conhece ninguém assim. Né? Ele não tem autoridade. Né? Ministro papagaio é tudo que ele não quer na vida, que apareça um endemoniado no meio da igreja na hora que a gente está pregando. É tudo que ele não quer.
Inclusive, porque se aparecer, é capaz de ser o primeiro a sair correndo, né? Não, irmão, vocês expulsam aí que eu tenho compromisso. Missão pregada. Hoje eu não estou pronto. Como eu falei, ele não consegue ensinar. Por quê? Porque para ensinar você tem que aprender, você tem que ter base, você tem que ter fundamento. E você não vai aprender indo na igreja de segunda a segunda. Não adianta. Você vai repetir conceitos que alguém falou para você. Agora, aprender não tem mistério. Tem que chegar, tem que abrir livrinho, tem que assistir aula, tem que ir para EBD, tem que estudar em casa. Não tem mistério. Qualquer coisa na vida é assim. Eu quero aprender, eu tenho que meter a mão na massa. Com o evangelho não é diferente. Mas tem gente que por alguma razão acredita que a unção vai descer do céu e já está todo mundo pronto. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Antes do Espírito descer lá em Atos 2, Jesus passou 3 anos e meio com aqueles caras. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Fazendo o quê? Observando, aprendendo e praticando. Teve uma hora que Jesus falou: agora, vocês já olharam demais? Não está escrito isso, está com a leitura. Vocês já olharam demais. Agora vocês pegam 2 a 2, aí vocês vão. Não leva 2 roupas, não leva dinheiro, vocês vão comer e dormir aonde te colocar. Mais ou menos a ideia lá do Abraão que o pastor Otoniel falou. Vocês vão, entendeu? E quem abrir a porta para vocês, lá vocês fiquem, lá vocês comam, lá vocês durmam. Então, teoria e prática, né? Então, o papagaio não consegue ensinar. Exemplo bíblico de ministro papagaio. Atos capítulo 9 vai falar dos filhos do principal sacerdote dos judeus, que chamava Cefas. O que esses camaradas fizeram? Como belos papagaios, eles ouviram falar do ministério de Paulo, do nome de Jesus, e foram lá felizes e contentes, né? Expulsar o demônio. Aí chegaram lá, imagino eu a cena, né? Chegaram lá, vamos lá, hein? Rapaz, descendente de Abraão, nosso pai é sumo sacerdote. Com o nome desse tal de Jesus, você viu tudo que ele fazia. Esse Paulo prega? É nós, mano, vamos lá. Em nome de Jesus, aqui em Paulo prega, sai daí. Irmãos, pelas poucas cenas que eu já vi quer dizer, não foram poucas não, mas as várias vezes que eu vi assim o demônio, quando ele tem liberdade com alguém que não tem autoridade, imagina a risada estrondosa que o demônio não deu, olhou para a cara deles. Eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? Meu Deus, aleluia, Jesus. Seus ministros papagaio. O que aconteceu? Levaram uma surra, saíram sem roupa, correndo pela rua. Então o ministro papagaio, ele corre esse risco, tá? Ele está brincando com fogo sem se preparar. Imagina você ir para uma guerra sem saber atirar. Tão grave quanto isso. Então, esse é o ministro papagaio, né? O ministro papagaio, ele é inconveniente, mas ele é inofensivo, entre aspas, né? Tem um outro tipo de ministro, que esse é mais complicado. Vamos ver como é que ele é. O que os outros veem quando ele está em ação? Pregação eloquente, oração fervorosa na igreja, só que ele apresenta dons. Profecia, então, o cara entrega a profecia, tem 40 na igreja e entrega 50. Doença que ninguém vê, ele cura todas. Ó, o cara é bom, hein? Você viu, rapaz? Que óleo! Você viu, ele curou lá o que a irmã nem sabia que tinha. A irmã nem sabia o que era divertículo tal. Ele falou que Deus estava entrando, ele estava curando. Aí a outra ia ter não sei o que, ele curou também, tal, não sei o que. Beleza, você viu a profecia? Ele falou lá que tinha alguém lá de nome Maria, que tinha um pai de nome João, né, que a filha chamava Ana e que ia acontecer uma grande vitória e tal. Depois ele falou que tinha alguém na calçada número 37, que Deus estava abrindo uma porta. As risadas já entregam muita coisa, né? O que os outros não veem? Prostituição, né? Muito pregador famoso aí que a máscara está caindo agora, né? Ficava em hotel, exigia hotel, ia lá, pregava para a igreja, falava de santidade, falava que você tinha que servir a Deus, chegava no quarto, pedia um uísque, cocaína e prostituta. Que bacana, né?
Aí vai brincando com Deus. Aí a hora que viu a morte de perto, né? Ai não, eu queria confessar os meus pecados, eu fiz tal. No outro dia já tá lá. Não, isso Deus me usou para incentivar. Ah, vai vigiar, né? Impureza, lascívia, idolatria. Gente, tem ministro, servo de Deus, ungido, que não consegue o que quer com Deus. Fala, bom, que história, né? Sempre uma guerra para Deus, sempre pro diabo. Vai lá no centro de Macumba fazer trabalho. Idolatria, feitiçaria, né? Chega na igreja, ama botar um fogo, ó, risca o fósforo e ó. Tá vendo que o irmão não está muito bem com o outro, você chegava. Irmão Gleidson, não queria te falar nada, não. Olha só, irmão Renildo lá, falou que você, ó. Não, mas como não quero falar nada, não, mas sai pra quê, né? Aí chega lá, irmão Renildo, ó. Não te falar nada não, cara, mas irmão Gleidson tá meio mal com você lá. Eu tô te xingando ali, falando que não tem caráter, que você fala pelas coisas. E aí ele sai. Aí o pastor vê os dois brigando, estava pensando em separar o Gleidson para uma coisa e o Renildo para outra. Ih, rapaz, não posso contar com eles, estão brigando e tal. Vai lá o fofoqueiro, ó pastor, qualquer coisa eu tô aqui. Não quero, tá pastor?